03 Ausência do Código Civil Brasileiro. A ausência é uma situação jurídica em que uma pessoa desaparece sem deixar notícias e sem ser possível determinar se está viva ou morta. O capítulo 03 do Código Civil Brasileiro trata das regras aplicáveis à ausência e aos seus efeitos. Ele estabelece as providências que devem ser tomadas quando alguém desaparece e como a ausência pode ser declarada judicialmente. Explorando o Código Civil Brasileiro no capítulo sobre ausência e morte presumida. A ausência. O que é? Quando alguém desaparece sem deixar rastros, deixando bens e obrigações, existem mecanismos legais que devem ser seguidos para proteger todos os envolvidos. Quando se aplica? Em casos de ausência inexplicável e prolongada, como acidentes aéreos, desastres naturais ou sequestros. Quais são as consequências legais? A pessoa é declarada ausente, e um curador é nomeado para representar seus interesses em processos judiciais e cuidar de seus bens até seu retorno, ou 10 anos passados. Morte presumida, morte in absentia. Como funciona? Quando alguém desaparece e a evidência da morte é altamente provável, existem mecanismos legais que permitem que essa pessoa seja declarada morta à revelia. Quando pode ser aplicado? Nos casos em que a pessoa está desaparecida por um longo período de tempo, não há indicação de seu paradeiro, e provavelmente ela teria morrido por ter estado ausente por tanto tempo. O que acontece com a propriedade deles? Seus bens são transmitidos a seus herdeiros como se tivessem morrido, exceto por quaisquer obrigações herdadas que possam ser aplicadas. Morte presumida em processos judiciais. Processos judiciais exigem prova de morte para distribuir heranças ou acabar com a pensão alimentícia, entre outras coisas. Nos casos em que um corpo não foi encontrado, os procedimentos legais ainda podem avançar se as evidências sugerirem que a morte é altamente provável. Prevenção de fraude. A possibilidade de morte presumida também ajuda a prevenir reivindicações fraudulentas de heranças ou gestão patrimonial, garantindo que os herdeiros e beneficiários reais recebam suas partes de direito. O papel dos mecanismos jurídicos. Existem mecanismos legais para proteger os interesses e bens das pessoas desaparecidas e suas famílias. Isso garante que seus assuntos sejam tratados adequadamente e quaisquer obrigações financeiras sejam atendidas. É importante lembrar que quando alguém desaparece, há um impacto humano que vai muito além do processo judicial. O uso de mecanismos legais ajuda a família e os entes queridos da pessoa desaparecida a navegar neste momento difícil, tomando as melhores decisões durante a ausência. Documente seus desejos. Antes que alguém desapareça, é importante documentar seus desejos em relação a coisas como saúde, finanças e bens pessoais. Nomear um representante. Pode ser útil nomear um representante de confiança ou procuração para cuidar de seus interesses enquanto você estiver ausente. Registre suas finanças e ativos. Nomeie um executor, registro de contas e todos os seus bens, pois isso ajuda a aliviar o fardo de seus herdeiros e garante que seus desejos sejam realizados. Considerações legais para a morte presumida. Apoio do cônjuge. A morte presumida encerra legalmente a pensão alimentícia não sucessória quando um cônjuge está desaparecido há pelo menos 5 anos. Fecha a porta para a possibilidade de o cônjuge ausente voltar para receber o sustento. Divisão de propriedade e herança. A morte presumida garante que os bens do indivíduo desaparecido serão divididos entre seus herdeiros de acordo com a lei. Isso é importante para garantir o sustento adequado da família e também para evitar que pagamentos sejam feitos a falsos herdeiros. Isso também pode reduzir o potencial de conflito entre membros da família sobre herança de propriedade. Trabalho de mecanismos jurídicos. Manter as famílias e heranças protegidas está no cerne do capítulo do Código Civil Brasileiro sobre ausência e morte presumida. É importante lembrar que não se trata apenas de procedimentos legais, trata-se de famílias e seus entes queridos. Os mecanismos legais facilitam um processo tão tranquilo quanto possível para todos os envolvidos. Prepare-se para o pior. Certifique-se de documentar seus desejos, nomear um representante, registrar suas finanças e ativos. Tudo para reduzir conflitos.
garantir que seus assuntos sejam tratados adequadamente e aliviar o estresse daqueles que ficaram para trás.